Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira aula de desenho assistido por computador, nosso queridíssimo CAD. Eu sou a professora Mariana e vou conduzi-los por essa aventura que é este software, né? Que é o AutoCAD, que é um software muito utilizado no mundo inteiro, mas eu vou deixar para explicar um pouquinho mais sobre isso durante esta aula de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Bom, o foco desta disciplina é o CAD, o AutoCAD. Mas o que seria esse tal CAD? Eu vou explicar para vocês um pouquinho do CAD. CAD é a abreviação do termo em inglês Computer Aided Design, que é o mesmo que desenho assistido por computador. São softwares, ou seja, são programas de computador, utilizados por desenhistas e projetistas para a criação de projetos, organização de documentos e também como banco de dados. São ferramentas para a criação ou tridimensional associados a informações técnicas. Também podem ser considerados tecnologias utilizadas em diversas áreas, como arquitetura, engenharia, topografia, indústria, enfim, diversas áreas utilizam softwares CAD, cada um na sua especificidade. Podem ser utilizados para projetos de construção, de infraestrutura, de produtos, manufatura e até mesmo para animações. E aqui vocês vão ver quais são os principais softwares CAD utilizados no dia de hoje. A gente está falando de 2021. São eles. O primeiro, que é a grande estrela dessa disciplina, que é o AutoCAD, da Autodesk. Vocês vão ver que a Autodesk ela está muito presente aqui nos principais softwares CAD utilizados no mundo hoje. A Autodesk é uma desenvolvedora de softwares, é uma das maiores no mundo, se não for a maior, acho que é uma das maiores. Então, ela tem o AutoCAD, que qual é a grande questão do AutoCAD? O AutoCAD, ele foi o software que trouxe o desenho que era feito antigamente à mão, nas pranchetas, para o computador. Então, você vai entender a partir do entendimento de como se fazia desenhos à mão. Então, ele é um pouco mais artesanal do que, por exemplo, a tecnologia BIM, porque ele envolve o entendimento de quem está desenhando da modelagem 3D. É uma forma diferente de mexer no AutoCAD e no Autodesk. A gente vai aprofundar um pouquinho aqui no AutoCAD, especialmente no AutoCAD 2D, porque ele vai ser muito associado ao desenho arquitetônico nesta disciplina. Ele é muito associado ao desenho arquitetônico. Então, por isso é que é ensinado aqui para vocês o AutoCAD e algumas questões que são do desenho arquitetônico que vão ser aplicados no AutoCAD, tá? Outro software utilizado é o Inventor CAM. O Inventor, ele é usado para criar protótipos virtuais, 3D, tridimensionais, totalmente funcionais, para projetos mecânicos. Então, o foco e também, cria-se a documentação e simulação dos produtos. Então, o foco do Inventor CAM é a mecânica, a área mecânica. Tem o meu queridinho, o meu amado SketchUp, que é um dos meus softwares preferidos. Ele é da Google, é o Google SketchUp. Ele é um concorrente direto da Autodesk, porque ele é muito popular, ele talvez seja um dos programas mais utilizados para modelagem 3D no mundo, porque ele é muito básico. Então, assim, obviamente, quem trabalha com 3D mais avançado, dificilmente vai utilizar o SketchUp, vai utilizar ferramentas bem mais avançadas. Mas para quem está começando no mundo de modelagem 3D, não existe melhor do que o SketchUp. Inclusive, eu e meu amigo imaginário, sempre que eu falar aqui e no plural, eu falo plural, sou eu e meus amigos imaginários que dão aula aqui junto comigo. Nós
nós temos aí um curso de SketchUp voltado especificamente para construção civil. É um curso voltado mais para o pessoal técnico, mas eu pretendo também fazer para o ensino superior. Mas é a minha ferramenta preferida, vocês podem também mexer nele, que é maravilhoso, é muito fácil, ele é fantástico. É da Google, ele é gratuito, enfim. Um outro software CAD muito utilizado é o SolidWorks. O SolidWorks ele é extremamente avançado, mas dizem que ele é fácil de aprender. Eu nunca mexi, então eu não posso dar a minha opinião. Eu sei que ele é um dos mais utilizados no mundo e ele tem uma funcionalidade extremamente avançada, porque ele vai ser utilizado para o desenvolvimento de produtos, mas esses produtos estão associados a um ciclo de projetos. Então, você aumenta a produtividade para poder fornecer esses produtos, né, mais rapidamente ao mercado. Então, eu não sei se o conhecimento de vocês sobre ciclos de projetos, eu estou falando de projetos, não projetos de construção civil, mas ciclo de projetos, aquela coisa, né, do pensar e executar e tudo. Eu não sei como é que é o conhecimento de vocês, mas o SolidWorks ele funciona dentro disso daí. A gente tem também o 3ds Max, também da Autodesk, a Autodesk aparecendo aqui de novo. O InventorCam também é da Autodesk, tá? O 3ds Max, ele é um programa de modelagem tridimensional que vai ajudar a renderizar. Renderizar, gente, você dá o aspecto, é o acabamento da animação, tá? Toda vez que vocês virem alguma coisa que fala renderizar, é o acabamento final da animação. Então, é o 3ds Max ou 3ds Max, nós estamos aqui no Brasil, né? Mas às vezes eu vou falar em inglês, tá, gente? O 3ds Max, ele é utilizado para renderização de imagens de animações. Ele é muito utilizado para filmes, para criação de personagens de jogos em 3D, para vinhetas de canais de YouTube também hoje em dia utilizam muito o 3ds Max. Para comerciais de TV, maquetes eletrônicas e criações em geral no mundo virtual. Outro da Autodesk é o Maya. O Maya, ele é semelhante ao 3ds Max, ele é focado na indústria de cinema e televisão e para desenvolvimento de jogos, né? Hoje em dia existe muita questão da programação de jogos, então o Maya está aí para isso. Ele permite fazer animações computadorizadas, simulação de modelagem, renderização 3D, né, também. E a questão do Maya é porque ele é extremamente detalhado, né? Assim, você consegue atingir um nível de detalhe muito muito bom, né? Um nível de detalhe alto com o Maya. Ele também é da Autodesk. Outro da Autodesk também é o Revit. O Revit, ele é um software que utiliza a tecnologia BIM. Ele é voltado para arquitetura, para urbanismo, para engenharia e para o design. Ele é voltado, como eu perguntei para vocês, a respeito da questão de projetos, né? Falando de projetos. O Revit, a tecnologia BIM em geral, é utilizada para automatização de fluxos de trabalho para melhora da qualidade e redução de riscos dos projetos. Então, é uma forma de pensar diferente. Como eu falei para vocês, o AutoCAD ele transpôs do desenho à mão para o computador, e o Revit ele já é uma mudança de pensamento. Você já muda a forma de pensar e de projetar. O fluxo de projetos aqui é diferente. O Revit ele não é o foco da nossa disciplina, mas eu pretendo me aprofundar um pouco mais
neste software para poder ensinar para vocês, talvez num curso de extensão futuro. Vou deixar aqui em aberto, quando sair eu aviso para vocês. E para finalizar os softwares mais utilizados hoje em dia, a gente tem outro da Autodesk, que é o Civil 3D, ou Civil 3D. Ele foi desenvolvido para documentar, modelar e projetar desenhos de infraestruturas civis. Dizem que é um dos melhores, eu não sei se vocês já tiveram acesso a ele. Como eu vou ensinar para vocês a baixar o AutoCAD no site da Autodesk, vocês também podem baixar o Civil 3D, tá? Então ele é muito utilizado para engenharia civil, né? Principalmente voltado para engenharia civil. Tem alguns recursos que são integrados a ele para poder desenvolver projetos. Então, esses são os softwares CAD mais utilizados no mundo hoje. Então, já que eu falei para vocês que o AutoCAD da Autodesk é um dos programas CAD mais utilizados no mundo atualmente, e como ele é a estrela da nossa disciplina, nós vamos falar um pouquinho dele aqui, vou falar aqui um pouquinho para vocês. Bom, é um programa, né, um software da Autodesk, é um software gráfico destinado à realização de desenhos, com ênfase nos desenhos técnicos. E é importante eu mencionar para vocês que as versões mais recentes do programa, elas são um pouco mais pesadas, então elas vão exigir máquinas, computadores um pouco mais potentes, tá bom? Assim, pode acontecer das versões, a gente está falando de 2021, 2022, que eles sempre lançam um ano à frente. Então, tipo, nós estamos em 2021, eles lançam 2022, né? Ano que vem, por volta de março de 2022, eles vão lançar o 2023. Então, eles sempre estão lançando a versão do ano com o nome do ano seguinte. Então, a versão 2022, que é a que eu utilizo aqui, que é a que eu vou utilizar para ensinar para vocês, ela é uma versão um pouco pesada e ela exige um computador com uma máquina um pouco mais potente. Mas não se preocupem, vocês podem baixar versões anteriores que são um pouquinho mais leves, não tanto, mas são um pouquinho mais leves. Não precisa se preocupar porque o core, né, a espinha dorsal do programa, ela é a mesma há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu aprendi a mexer no AutoCAD no ano de 2002, quase 20 anos, e a versão que eu aprendi era a versão R14. Ou foi em 2001 que eu aprendi? Foi entre 2001 e 2002, eu não vou lembrar agora, mas a versão que eu aprendi foi a R14, que era uma versão anterior à versão 2000. E desde então eu consigo mexer no programa tranquilamente. Então, assim, não se preocupem porque os comandos básicos e a forma de utilizá-los, elas se mantiveram a mesma por muito tempo. Então, não se preocupem em usar a versão mais recente, porque uma versão anterior, ela vai funcionar da mesma forma. A única questão que vai ter é o cuidado com o salvamento, mas no caso eu consigo abrir o programa aqui porque eu tenho a versão mais recente, então vocês podem salvar em qualquer versão que eu vou conseguir abrir aqui, tá bom? Então, temos essa questãozinha aí do AutoCAD, que é um programa um pouquinho pesado. É um programa amplamente utilizado para representação bidimensional, embora permita a criação de desenhos tridimensionais. O foco do AutoCAD é o desenho bidimensional. Eles até tentaram trazer o tridimensional para o programa, especialmente ali por volta de 2006, 2007, que é quando o Google SketchUp chegou no mercado, revolucionando, porque ele era um programa de modelagem 3D extremamente simples, né, extremamente fácil, e o AutoCAD era muito difícil de mexer, né, exigia um conhecimento de 3D mais avançado, e aí a Autodesk percebeu que estava perdendo mercado para o Google SketchUp
e tentou facilitar um pouco, mas não é o foco do programa. O foco do programa, de fato, são as representações bidimensionais. Aí a Autodesk viu que não ia competir com o SketchUp e resolveu apostar na tecnologia BIM, e aí nasceu o Revit, tá? Mas isso é uma conversa para outro momento. O que importa aqui é que a gente vai lidar com representação bidimensional. Então é como se a gente estivesse pegando lá o desenho que era feito em prancheta e aprendendo a fazer aquele desenho que é um desenho técnico, aprendendo a fazer aqui no AutoCAD. A sua interação é feita de comandos que inserem e modificam elementos do projeto em qualquer etapa do processo. Então, assim, essa foi a revolução que o programa trouxe, né, quando ele conseguiu com que a gente não precisasse, que a gente saísse daquela forma artesanal de desenho, né, aquele desenho à mão, e passasse a desenhar mesmo no programa, né, aqui no computador, podendo apagar, modificar processos, a impressão não era algo definitivo, um erro pode ser corrigido. Então, essa foi a grande revolução que esse programa trouxe para o mercado da arquitetura, da construção civil de forma geral. O projeto, quando ele é finalizado, ele é impresso, que também é chamado de plotado, porque é feito naqueles plotters, né, naquelas impressoras gigantescas. E ele é impresso, plotado, né, em papel do tamanho condizente com a escala escolhida pelo projetista, né? Então, você desenha na escala de 1 para 1, você desenha em tamanho real, e você escolhe a escala que vai ser impressa de acordo com o tamanho do seu desenho, com a necessidade, com o tamanho do papel, enfim. Essa também é uma grande vantagem, né? Você consegue atingir um nível de detalhamento porque você está desenhando na escala de 1 para 1. E o AutoCAD é um programa infinito, então você consegue aproximar e afastar, e você consegue criar detalhes e projetos completos, né? E focar quando você for imprimir, enfim. É uma facilitação que a gente vai estudar ao longo da disciplina. E como eu falei para vocês, ele é bem pesado, né? Então, como alternativa, eu trago para vocês o G-StarCAD. Esse G-StarCAD eu trago como alternativa porque é um programa que eu também tenho aqui. Então, eu utilizo e eu sei, eu posso atestar a qualidade dele, posso atestar que ele de fato é um programa que funciona muito bem, né? Ele é um bom programa de desenho assistido por computador. Ele é um software mais leve que o AutoCAD, chega a ser 3 vezes mais leve, então ele vai rodar melhor em computadores menos potentes e ele tem a mesma interface e os mesmos comandos do AutoCAD. Então, essa é uma questão que o que eu ensinar a fazer no AutoCAD é possível ser feito no G-StarCAD, da mesma forma. Com talvez alterações mínimas, mas quase tudo é feito da mesma forma. O grande problema do G-StarCAD é que o AutoCAD, o IFP, tem uma licença educacional junto ao Autodesk, então a gente consegue baixar o AutoCAD de graça, né? Nós como profissionais e estudantes do IFE, né? Eu como professora do Instituto Federal e vocês como alunos do Instituto Federal conseguem baixar o AutoCAD gratuitamente no site da Autodesk, que vai ser o que eu vou ensinar na próxima aula. O G-Star a gente não tem essa licença. Então, não dá para baixar gratuitamente no site, né? Essa é a única questão que fica aí no entendimento de vocês. Tá? Mas é um programa extremamente leve, fácil de mexer, né? Os comandos são os mesmos do AutoCAD. E para quem quiser utilizá-lo, né, fique à vontade, porque ele funciona e eu posso atestar. Aqui eu estou mostrando para vocês a interface do AutoCAD 2022. Vocês podem ver
que a gente tem, é mais para comparar mesmo o AutoCAD com o GStarCAD. Então vocês estão vendo aí que a gente tem um espaço gigantesco, que é a área de trabalho. Tem os comandos que estão aí em cima, os comandos de desenho e modificação do desenho, a extensão do arquivo é DWG, tem detalhes, né? Enfim, tem as coordenadas X e Y ali no canto inferior à direita. Então, vocês podem ver que a interface, ela vai ser essa interface que eu vou explicar para vocês, né, na terceira aula. Depois que a gente aprender a baixar o programa, a gente vai começar a entender do que se trata. E na próxima página eu vou mostrar para vocês a interface do GStarCAD 2020. Olha só. Vocês estão vendo a semelhança? Né? Percebe a diferença? Quem saca dos memes vai entender, né? Percebe a diferença? Pois é. Então, o GStar vocês podem ver que é muito semelhante ao AutoCAD, né? Então, os comandos são os mesmos, gente, praticamente. E essa é a versão 2020. No meu caso, eu não tenho a licença mais do 2020. Eu tenho a do 2018 que eu vou mostrar para vocês na próxima página. Essa aqui é a versão clássica. Essa interface é similar à interface clássica do AutoCAD. Eu modifiquei ela para parecer a versão clássica. Ela pode parecer a versão mais modernas, né, que é aquela que apareceu ali no 2022. Então, não obrigatoriamente vai ser assim. Mas é só para vocês saberem que todas essas interfaces diferentes, elas vão ter resultados muito semelhantes. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês estejam já se familiarizando aí com o programa. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!